A real história dessa avó, com 89 anos, enfrentou a rua sozinha após ser abandonada. Antes de mergulharmos nos caminhos tortuosos que a vida desenhou para a nossa personagem, caminhos que nos lembram como cada história pessoal é um universo à parte, convido você a fazer parte do nosso universo de contos. Se você aprecia narrativas que tocam a alma e exploram a profundidade da experiência humana, inscreva-se no canal. Assim, você não perde nenhuma das jornadas que compartilhamos aqui. Agora, segure firme, pois a nossa começa em um lugar frio e impessoal, onde um adeus nunca foi pronunciado. O ar da rodoviária de Campinas era uma mistura acre de diesel, café requentado e o desinfetante de pinho que mal conseguia disfarçar o cheiro de incontáveis despedidas e chegadas anônimas. Para Elvira, de 89 anos, sentada num banco de plástico duro e frio que parecia sugar o pouco calor que ainda lhe restava no corpo, aquele ar tinha o cheiro do fim. O barulho era uma cacofonia constante. O chamado estridente dos alto-falantes anunciando partidas para cidades cujos nomes se embaralhavam em sua mente. O arrastar de malas com rodinhas defeituosas. O choro agudo de uma criança impaciente. Cada som era uma agulha a mais, perfurando o silêncio atordoado que se instalara em seu peito. Ela apertou a alça da sua bolsa de couro gasta, o único objeto familiar que lhe restava. Dentro, um lenço de seda bordado por suas próprias mãos décadas atrás, uma pequena quantia em dinheiro trocado e um santinho de Nossa Senhora Aparecida, com as bordas já puídas pela devoção de uma vida inteira. Seus olhos, turvos pela catarata incipiente, mas ainda lúcidos e perspicazes, varriam a multidão. Procuravam um rosto, um aceno, qualquer sinal de que tudo aquilo não passava de um engano cruel. Mas o rosto de sua neta, Sofia, e o de Ricardo, marido dela, haviam desaparecido na multidão há quase 1 hora. É rapidinho, vovó. Só vamos validar o ticket do estacionamento e já voltamos para te levar ao médico novo. Aquele especialista bom que eu te falei, Sofia dissera, sua voz soando anormalmente doce, quase melosa. Ela ajeitou o chale de lã sobre os ombros de Elvira, um gesto que, em retrospecto, pareceu mais um ato de encenação do que de cuidado. Ricardo, sempre mais calado e pragmático, apenas deu um tapinha desajeitado no ombro dela e disse, não saia daqui, hein? A promessa pairou no ar poluído da rodoviária, tornando-se cada vez mais fina e transparente, até se desfazer por completo. Elvira sabia, com a certeza gélida que só a experiência de quase 9 décadas pode trazer, que eles não voltariam. O médico especialista em Campinas era uma mentira. A viagem apressada de sua pequena cidade, Piracicaba, até ali, não fora por uma consulta. Fora uma remoção, um descarte. Ela não era tola. Notara os sussurros entre o casal nas últimas semanas, os olhares furtivos, as conversas que cessavam abruptamente quando ela entrava na sala. Notara como Sofia começou a embalar alguns de seus pertences mais pequenos e pessoais em caixa, com a desculpa de organizar a casa para a reforma que nunca começava. A ingenuidade, Elvira pensava, é um luxo da juventude. Na sua idade, o que restava era uma clareza dolorosa, uma capacidade de ver através das fachadas mais bem construídas. Uma lágrima solitária, quente e espessa, conseguiu escapar e desceu lentamente por seu rosto, traçando um caminho sinuoso entre as rugas profundas que mapeavam sua vida. Não era uma lágrima de autopiedade, era de uma raiva fria e de uma confusão profunda. Por quê? Ela se dedicara a eles. Após a morte de seu filho, o pai de Sofia, Elvira ajudou a criar a neta. Ensinou-a a bordar, contou-lhe as histórias da família, cozinhou seus pratos favoritos. A casa onde moravam, o antigo sítio da família, era dela. O ar que respiravam, a segurança que tinham, tudo estava atrelado a ela, a matriarca. Então, por que a descartariam como um móvel velho e incômodo? O frio do banco de plástico subia por sua espinha, instalando-se em suas articulações já doloridas pela artrose. O zumbido em seus ouvidos misturava-se ao ruído da estação. Sentiu-se invisível. As pessoas passavam por ela. Um fluxo contínuo de vidas em movimento. E ninguém via a pequena senhora de cabelos brancos e ralos, encolhida em seu casaco de lã, abandonada à própria sorte. Para o mundo, ela era apenas parte da mobília desinteressante daquele lugar de passagem. Um jovem de fones de ouvido quase tropeçou em seus pés, resmungou um
Foi mal, tia, sem nem olhar para ela, e seguiu seu caminho. A palavra tia a atingiu. Era assim que a viam agora. Uma figura genérica. Uma velhinha anônima. Ela, que fora Elvira de Almeida Prado, esposa de Antônio, mãe de Roberto, avó de Sofia. Uma mulher com uma história, com raízes fincadas na terra vermelha do interior paulista. Agora, era apenas tia. Ela olhou para suas mãos, pousadas sobre a bolsa em seu colo. As veias saltadas eram como rios secos em um mapa antigo. As articulações, nós grossos e disformes. Aquelas mãos haviam plantado, colhido, costurado, cozinhado, acalentado. Haviam segurado a mão de seu marido no leito de morte, embalado o filho pequeno e, mais tarde, a neta. Eram mãos que contavam a história de uma vida de trabalho e de afeto. E agora tremiam. Não apenas de frio, mas de uma impotência que ela nunca havia sentido antes. A noite começou a cair do lado de fora das grandes janelas sujas da rodoviária. As luzes de neon dos quiosques e guichês se acenderam, lançando um brilho artificial e melancólico sobre tudo. O fluxo de pessoas diminuiu um pouco, e o frio pareceu se intensificar. A fome, que até então estivera adormecida pela adrenalina do choque, começou a se manifestar num ronco oco em seu estômago. Ela não ia morrer ali. A recusa brotou de um lugar profundo, uma faísca de teimosia que nem a traição mais vil poderia apagar. Ela não seria uma vítima anônima numa estatística esquecida. Se a haviam deixado ali para desaparecer, eles se enganaram. Ela não sabia como, nem que força encontraria em seu corpo cansado, mas ela iria sobreviver. E mais do que isso, ela iria descobrir o porquê, não por vingança. A vingança era um prato amargo que só envenenava quem a servia. Ela precisava da verdade. A verdade era a única coisa que poderia dar algum sentido àquele ato de crueldade inimaginável. Era a única coisa que poderia, talvez, libertá-la daquele banco frio no meio do nada. A jornada de Elvira não estava terminando ali. Estava, de uma forma terrível e inesperada, apenas começando. As horas se arrastavam com uma lentidão cruel. Cada minuto era um pequeno peso a mais sobre os ombros de Elvira. O relógio digital vermelho no alto da parede, em frente ao seu banco, tornou-se seu carrasco, piscando os números com uma indiferença mecânica. 19h47, 20h12, 21h30. A rodoviária, antes um caldeirão de atividade, agora fervia em fogo baixo. Os anúncios nos alto-falantes ficaram mais esparsos. O último ônibus para uma cidade distante partiu, levando consigo o último grande fluxo de passageiros. Restavam apenas os viajantes noturnos, os funcionários cansados e as almas perdidas que, como ela, não tinham para onde ir. Elvira mergulhou nas memórias daquela manhã, buscando pistas, sinais que ela pudesse ter ignorado. Acordara com o canto dos bem-te-vis em seu quintal, como todos os dias. O cheiro de café passado por Sofia invadiu seu quarto. Parecia uma manhã como qualquer outra. Sofia estava estranhamente solícita. Vovó, fiz seu pão na chapa do jeito que a senhora gosta, com bastante manteiga. Durante o café, ela lançou a isca. Consegui um encaixe com um geriatra ótimo em Campinas, vovó. Dr. Fernandes. Dizem que ele faz milagres com dores nas juntas. Ricardo e eu te levamos. É hoje à tarde. Elvira hesitou. Ir a Campinas era um transtorno. Mas minha filha, o doutor. Arruda aqui em Piracicaba me conhece há anos. Ah, vovó, o doutor Arruda é bom, mas está ultrapassado. Precisamos de uma segunda opinião, de alguém com técnicas mais modernas. Insistiu Sofia, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Ricardo, lendo o jornal na outra ponta da mesa, apenas concordou com um aceno de cabeça, sem levantar o olhar. A insistência deles, a urgência súbita, deveria ter sido um alarme. Mas Elvira, cansada das dores que a atormentavam, e talvez com uma ponta de esperança de que realmente pudesse haver alívio, cedeu. Está bem, minha filha. Se você acha que é o melhor, a viagem de carro fora silenciosa. Elvira, no banco de trás, observava a paisagem familiar da rodovia do açúcar se transformar no cenário mais urbano da Anhanguera. Sofia ligou o rádio numa estação de música pop que feria os ouvidos de Elvira. Ricardo dirigia com uma tensão visível nos ombros, as mãos agarrando o volante com força excessiva. Ninguém falou sobre o médico. Nenhum detalhe sobre o endereço da clínica, o horário da consulta. Ela estava imersa em seus próprios pensamentos, uma névoa de dor e cansaço, e não conectou os pontos. A apatia, ela percebeu agora,
Fora sua cúmplice. Um calafrio a trouxe de volta ao presente. Não era apenas o frio da noite, mas o frio do entendimento. Eles haviam planejado cada passo. A escolha da rodoviária de Campinas não fora aleatória. Era grande o suficiente para que ela se perdesse, impessoal o bastante para que ninguém notasse uma senhora idosa deixada para trás. Era longe o suficiente de casa para dificultar seu retorno, mas perto o bastante para que a viagem não levantasse suspeitas. Fora uma execução precisa, calculada, fria. Seu estômago roncou de novo, desta vez mais alto, um som patético que a encheu de vergonha. Ela olhou para a pequena lanchonete do outro lado do corredor. Café em salgados da Lúcia. As luzes fluorescentes do letreiro piscavam, e atrás do balcão, uma moça de uniforme azul limpava a máquina de café, o rosto marcado pelo cansaço do fim do expediente. A moça, Lúcia, já havia notado a senhora de cabelos brancos. Vira-a chegar mais cedo, acompanhada por um casal que parecia apressado. Desde então, a velhinha permanecia imóvel no mesmo banco, como uma estátua frágil. Lúcia, que fora criada pela avó num bairro simples de Sumaré, sentiu uma pontada de incômodo. Sua avó, Amélia, tinha o mesmo olhar perdido quando se sentia sozinha, mesmo rodeada de gente. Terminando de limpar o balcão, Lúcia pegou um copo de papel, encheu-o com o café fresco que havia acabado de passar para si mesma e caminhou até Elvira. Ela se aproximou com cuidado, sem querer assustá-la. Boa noite, senhora. A senhora aceita um café? Está um pouco frio hoje. A voz de Lúcia era suave, sem a pressa característica daquele ambiente. Elvira ergueu a cabeça, os olhos desconfiados fixos no rosto da jovem. Era um rosto redondo, com algumas sardas salpicadas no nariz, e olhos castanhos grandes e expressivos. A desconfiança agora era seu escudo. Qualquer gesto de bondade parecia suspeito. Não precisa, minha filha. Obrigada, respondeu Elvira, a voz um pouco rouca pela falta de uso. Lúcia não se moveu. Eu insisto. Fiz agora mesmo, está quentinho. Vai ajudar a espantar o frio. Ela estendeu o copo. Não precisa pagar. É por conta da casa. Elvira olhou para o copo fumegante, depois para as mãos da moça. Mãos jovens, mas com a pele ressecada pelo trabalho. Havia uma sinceridade no gesto que desarmou uma pequena parte de sua defesa. Hesitante, ela estendeu a mão trêmula e pegou o copo. O calor que emanava dele foi a primeira sensação de conforto que sentiu em horas. Ela segurou o copo com as duas mãos, absorvendo o calor antes mesmo de dar o primeiro gole. Obrigada, repetiu, desta vez com um pingo de genuína gratidão. Lúcia sorriu, um sorriso pequeno e cansado. Meu nome é Lúcia. Eu trabalho ali, disse, apontando para a lanchonete. A senhora está esperando alguém? O último ônibus para São Paulo já saiu. A pergunta direta a pegou desprevenida. Dizer a verdade parecia admitir a humilhação em voz alta. Mentir parecia inútil. Eu estou esperando minha neta. Ela foi resolver uma coisa. A mentira saiu fraca, sem convicção. Lúcia percebeu a hesitação. Ela viu a bolsa gasta, a ausência de qualquer mala, o olhar que não se fixava em nenhuma entrada, mas vagava perdido pelo salão. Entendi, disse ela, suavemente, decidindo não pressionar. Bem, eu fecho a lanchonete em meia hora. Se ela não tiver aparecido até lá, a senhora me avisa? A rodoviária fica bem esquisita de madrugada. Posso te ajudar a chamar um táxi ou ver o que a gente pode fazer. O agente soou estranho e reconfortante para Elvira. Por um instante, ela não estava mais completamente sozinha. Havia um agente, mesmo que fosse com uma completa estranha. Ela tomou um gole do café. Era forte, um pouco amargo, mas o calor desceu por sua garganta e se espalhou por seu peito, uma pequena trégua na desolação gelada que a consumia. Ela olhou para Lúcia, que já se afastava para atender um último cliente, e sentiu uma minúscula semente de algo que não era esperança, mas talvez a sua precursora, a possibilidade de que, mesmo no lugar mais frio e impessoal, um simples gesto de humanidade pudesse acender uma pequena chama no escuro. Elvira segurou o copo de café como se fosse um tesouro. Não era apenas café, era um sinal de que talvez sua história não terminaria naquele banco. Lúcia, sem saber, tinha acabado de oferecer a Elvira a primeira peça para a reconstrução de seu mundo estilhaçado, uma xícara de café e a promessa de não estar sozinha na longa noite que viria. A meia hora que Lúcia mencionou se esvaiu rapidamente.
As grades de metal da lanchonete desceram com um barulho metálico que ecoou no salão cada vez mais vazio. O último cliente se foi. E Lúcia desligou as luzes do letreiro, deixando a área do balcão na penumbra. Ela tirou o avental azul, pegou sua mochila e caminhou de volta para o banco onde Elvira continuava sentada, o copo de café vazio agora frio em suas mãos. E então, senhora, alguma notícia da sua neta? Lúcia perguntou, já sabendo a resposta. Elvira apenas balançou a cabeça negativamente, o olhar baixo. A farsa era insustentável. Lúcia sentou-se ao seu lado, o plástico do banco estalando sob seu peso. O silêncio entre elas era pesado, preenchido pelo zumbido distante de um refrigerador e pelo ocasional anúncio de um ônibus suburbano que ainda circulava. Olha, começou Lúcia, escolhendo as palavras com cuidado. Eu não sei o que aconteceu, e a senhora não precisa me contar se não quiser. Mas a senhora não pode passar a noite aqui. Não é seguro, e está ficando cada vez mais frio. A preocupação na voz da jovem era genuína, e isso tocou Elvira de uma forma que a surpreendeu. Após a traição de seu próprio sangue, a bondade de uma estranha era um bálsamo e um mistério. Eu não tenho para onde ir, admitiu Elvira. A voz pouco mais que um sussurro. Dizer aquilo em voz alta deu à sua situação uma realidade concreta e assustadora. Lúcia ponderou por um momento, mordendo o lábio inferior. Ela morava em um pequeno apartamento com mais 2 amigas. Levá-la para lá era inviável, mas deixar aquela senhora ali estava fora de questão. Era como abandonar sua própria avó. Tem um lugar, disse ela, mais para si mesma do que para Elvira. É um centro de acolhimento noturno mantido por uma paróquia aqui perto. Não é um hotel 5 estrelas, mas é limpo, seguro e quente. Eles oferecem uma cama, um jantar simples. Pela manhã, eles têm assistentes sociais que podem ajudar. A ideia de um acolhimento noturno soou como caridade, como esmola, e o orgulho de Elvira se eriçou. Ela nunca precisara de ajuda de ninguém. Sempre fora a provedora, a rocha. Eu não sou uma indigente, disse ela com uma ponta de indignação. Eu sei que não, respondeu Lúcia, com uma paciência impressionante. A senhora é uma mulher que passou por uma situação horrível e precisa de um lugar seguro para passar a noite. Só isso. Amanhã, com a cabeça mais fresca, a senhora decide o que fazer. Pense nisso não como caridade, mas como uma parada estratégica, um lugar para recarregar as energias. A metáfora da parada estratégica agradou a parte pragmática de Elvira. Era uma forma de recontextualizar a humilhação, de transformá-la em uma tática de sobrevivência. Ela olhou para o rosto sincero de Lúcia e, pela primeira vez naquela noite, sentiu que podia confiar em alguém. Está bem, concordou, com um aceno cansado. O desafio seguinte era a locomoção. Levantar-se do banco foi um esforço hercúleo. Cada articulação protestou com uma dor aguda. Lúcia ofereceu o braço como apoio, e Elvira aceitou, sentindo a firmeza do braço jovem sob sua mão trêmula. Caminharam lentamente, passo a passo, atravessando o salão da rodoviária. Cada passo era uma pequena vitória contra a imobilidade e o desespero. O centro de acolhimento, a casa de Santa Zita, ficava a poucas quadras dali, mas para Elvira pareceu uma maratona. O ar noturno era cortante, e a cidade, que de dentro da rodoviária parecia apenas um zumbido, agora se mostrava com seus ruídos urbanos mais ásperos. O ronco dos motores de ônibus, a sirene distante, as vozes altas de um grupo de jovens na esquina. Lúcia a protegeu, guiando-a pela calçada irregular, seu corpo servindo como um escudo contra o vento. A casa de Santa Zita era um prédio antigo, de fachada simples, com uma luz amarela e acolhedora brilhando sobre a porta de madeira. Uma freira de rosto bondoso e vincado pelo tempo, irmã Cecília, as recebeu. Lúcia explicou a situação em voz baixa, de forma breve e respeitosa. A freira olhou para Elvira com compaixão, sem fazer perguntas invasivas. Seja bem-vinda, minha filha. Temos uma sopa quente e uma cama limpa para a senhora. Aqui a senhora está segura. O lugar era simples, mas impecavelmente limpo. Cheirava a sabão de coco e a caldo de legumes. Levaram Elvira a um pequeno refeitório, onde outras poucas pessoas comiam em silêncio. A sopa de legumes, servida em uma tigela de cerâmica, foi a comida mais saborosa que Elvira já provara. Aqueceu seu corpo e sua alma. Depois do jantar, irmã Cecília a levou a um dormitório feminino. Um quarto grande com vários beliches. Indicou uma cama de baixo, já arrumada com lençóis limpos
e um cobertor grosso. Fique à vontade. Pela manhã, depois do café, o Dr. Mateus estará aqui. Ele é nosso assistente social. É um rapaz muito bom. Vai poder ouvi-la e orientá-la. Lúcia se despediu na porta do dormitório. A senhora vai ficar bem aqui. Eu tenho seu nome, Elvira. Amanhã, depois do meu turno, eu passo para ver como a senhora está. Obrigada, Lúcia. Por tudo, disse Elvira. E pela primeira vez, seus olhos se encheram de lágrimas de gratidão, não de dor. Deus lhe pague. Que nada. A gente tem que se ajudar, respondeu a moça, com um sorriso, antes de desaparecer pelo corredor. Deitada naquela cama estranha, num lugar estranho, rodeada por estranhos, Elvira deveria se sentir apavorada. Mas, em vez disso, uma calma exausta tomou conta dela. O calor do cobertor, o estômago forrado, a segurança das paredes daquele lugar, tudo conspirava para acalmar a tempestade dentro dela. Ela não estava em casa, mas pela primeira vez desde que fora deixada no banco da rodoviária, ela estava em um porto seguro. Antes de adormecer, seu pensamento não foi para Sofia ou Ricardo, foi para o nome que a freira mencionara. Dr. Mateus, um assistente social. Alguém que, talvez, pudesse lhe dar mais do que uma sopa quente e uma cama. Alguém que pudesse lhe dar ferramentas, um caminho. A noite ainda era longa e escura, mas pela primeira vez, Elvira conseguia vislumbrar a possibilidade de um amanhecer. E com esse pensamento, embalada pelo som suave da respiração das outras mulheres no quarto, ela finalmente se entregou ao sono. Amanhã, na casa de Santa Zita, chegou com uma luz suave que se filtrava pelas janelas altas e com o cheiro de café fresco vindo do refeitório. Elvira acordou, sentindo-se surpreendentemente descansada. As dores no corpo ainda estavam lá, uma companhia constante, mas a angústia em seu peito havia diminuído, substituída por uma determinação silenciosa. Após um café da manhã simples de pão com manteiga e café com leite, Irmã Cecília a conduziu a uma pequena sala, usada como escritório. A sala era modesta. Uma mesa de metal, 2 cadeiras, um armário de arquivos e um crucifixo na parede. Sentado à mesa, estava um homem que parecia jovem demais para o título de doutor. Doutor Nuna. Mateus devia ter no máximo 30 anos, com cabelos escuros e desgrenhados, óculos de aro grosso e um ar de seriedade que era suavizado por um olhar atento e empático. Ele se levantou quando Elvira entrou. Dona Elvira? Bom dia. Sou Mateus. Por favor, sente-se. Sua voz era calma e respeitosa. Ele não a tratou com a condescendência piedosa que muitos usavam com os idosos. Ele a tratou como uma igual. Elvira sentou-se, ajeitando a saia de seu vestido. Ela narrou os acontecimentos do dia anterior, de forma factual e direta, sem lágrimas ou autocomiseração. Falou sobre a mentira do médico, a viagem, o abandono na rodoviária. Mateus ouvia atentamente, fazendo anotações em um bloco de papel. Seu rosto uma máscara de profissionalismo que não escondia a indignação em seus olhos. Quando ela terminou, ele fez uma pausa. Dona Elvira, o que sua neta e o marido dela fizeram é crime. Abandono de incapaz. A senhora tem o direito de prestar queixa na polícia. Elvira balançou a cabeça. Não quero polícia, meu filho. Não quero ver minha neta na cadeia. Ela é o sangue do meu sangue, por mais que tenha feito isso. O que eu quero, o que eu preciso, é entender. A voz dela fraquejou por um instante. E preciso de um lugar para ficar. Eles me tiraram da minha casa. A casa está no seu nome, Dona Elvira? Perguntou Mateus. A pergunta soando prática, mas crucial. Sim. O sítio. Meu falecido marido, Antônio, comprou as terras há mais de 50 anos. Construímos nossa vida lá. Quando ele se foi, ficou tudo para mim e para nosso filho, Roberto. E quando Roberto morreu, bem, a casa é minha, mas Sofia, como única herdeira dele, sempre soube que um dia seria dela. Então eles não poderiam simplesmente expulsá-la. A senhora é a proprietária, a menos que... Mateus parou, franzindo a testa. A senhora assinou algum documento recentemente? Uma procuração? Um contrato de doação? Qualquer coisa? A pergunta foi como uma chave girando em uma fechadura enferrujada na mente de Elvira. Ela fechou os olhos, forçando a memória. E então, a imagem veio, nítida e desconfortável. Cerca de 2 meses atrás, Sofia e Ricardo, sentados à mesa da cozinha com uma pilha de papéis. Vovó, é só uma burocracia para regularizar a situação do sítio.
dissera Sofia, com sua voz de veludo. Com a nova lei do imposto rural, a gente precisa atualizar uns cadastros na prefeitura. É muito complicado para a senhora ficar indo e vindo, então o Ricardo resolve tudo. A senhora só precisa assinar aqui, dando uma procuração para ele cuidar dessa papelada. Ricardo apontou para a linha pontilhada. É só para isso, dona Elvira, para representá-la perante os órgãos públicos. Não se preocupe. Ela, confiando neles, cansada demais para ler as letras miúdas e sem seus óculos de leitura por perto, assinou. A caneta em sua mão artrítica, guiada pela mão de Ricardo sobre a sua. Ela se lembrou da sensação de sua mão, fria e firme. Lembrou-se do sorriso rápido que Sofia e Ricardo trocaram quando ela terminou de assinar. Na época, parecera um sorriso de alívio. Agora, ela entendia que era um sorriso de vitória. Eu assinei uma procuração, disse Elvira a Mateus, a voz embargada pela realização de sua própria ingenuidade. Eles disseram que era para resolver a papelada do imposto. O rosto de Mateus ficou sombrio. Dona Elvira, com uma procuração de plenos poderes, eles podem ter feito qualquer coisa. Vendido a propriedade, transferido para o nome deles, precisamos verificar isso imediatamente. Mas a menção à propriedade, a papelada do sítio, havia desenterrado algo mais profundo em Elvira. Um segredo que ela guardara por mais de meio século. Uma culpa que era a fundação silenciosa sobre a qual sua vida com Antônio fora construída. Ela respirou fundo, o ar parecendo pesado em seus pulmões. Meu filho, começou ela, o olhar perdido, como se visse cenas que não estavam naquela sala. A história dessa terra não é uma história simples. E então, ela contou. Voltou ao início dos anos 60. Ela e Antônio eram jovens, recém-casados, cheios de ambição. Antônio era um homem charmoso, trabalhador, mas com uma faceta implacável que poucos viam. Eles queriam um pedaço de terra para chamar de seu, e havia o sítio vizinho, pertencente à família dos Oliveira, um casal com muitos filhos e pouca sorte. O Sr. Oliveira ficara doente. As colheitas foram ruins por 2 anos seguidos, e eles estavam afundados em dívidas. Antônio viu a oportunidade. Ele se aproximou da família Oliveira como um amigo. Ofereceu-se para comprar uma pequena parte de suas terras para ajudá-los a se reerguer. O preço que ofereceu era baixo, mas os Oliveira, desesperados, aceitaram. O que Elvira só descobriu mais tarde foi que Antônio, através de manobras e de um compadrio com um agiota local, foi o responsável por agravar a situação dos Oliveira, forçando-os a vender não apenas um pedaço, mas a propriedade inteira, por uma fração de seu valor real. Eu me lembro do dia em que eles foram embora, sussurrou Elvira, as lágrimas agora correndo livremente. A senhora Oliveira, uma mulher tão boa, me olhou com uns olhos. Ela não disse nada, mas eu soube. Ela soube que tínhamos nos aproveitado da desgraça deles. Antônio sempre disse que era negócios, que se não fosse ele, outro teria feito. Mas eu vivi minha vida inteira naquela casa, sabendo que nossa felicidade foi construída sobre a ruína de outra família. Ela nunca contou a ninguém, nem a seu filho, Roberto. Era um fantasma que assombrava os corredores daquela casa, um segredo partilhado apenas com Deus e com a memória de seu marido. Mateus ouvia, a caneta pousada sobre o bloco. Ele finalmente entendeu. A crueldade de Sofia e Ricardo não nascera do vácuo. Tinha raízes. Dona Elvira, disse ele com uma calma renovada, a senhora acha que Sofia descobriu isso? Elvira assentiu lentamente. Ela sempre foi curiosa. Mexia nas coisas velhas do pai, nos papéis do avô guardados no escritório. Deve ter encontrado algum documento antigo, alguma carta, algum registro da transação. Ela deve ter descoberto a verdade. O quebra-cabeça começou a se montar na cabeça de Mateus. Sofia e Ricardo, ao descobrirem a origem questionável da propriedade, não sentiram o peso da culpa, mas o medo da perda. Medo de que algum descendente dos Oliveira pudesse aparecer e contestar a posse da terra. Medo de que o legado da família, construído sobre a imagem de Antônio como um pioneiro honrado, fosse exposto como uma farsa. O abandono de Elvira não era apenas para se apossar da casa, era para silenciar a última testemunha viva daquele pecado original. Elvira não era apenas um fardo. Ela era a personificação da verdade inconveniente, a memória viva da dívida moral da família. Eles não queriam se livrar de uma idosa, concluiu Mateus, mas para si mesmo.
Eles queriam enterrar uma história. Elvira olhou para suas mãos trêmulas. A verdade, finalmente dita em voz alta, era dolorosa, mas também libertadora. O abandono não fora um ato aleatório de maldade. Tinha um motivo, torpe e covarde, mas um motivo. E agora que ela sabia o porquê, ela se sentiu, paradoxalmente, mais forte. A luta não era mais apenas por sua sobrevivência. Era pela verdade. Não a verdade que a condenava, mas a que finalmente, depois de tantos anos, poderia libertar não apenas a ela, mas também os fantasmas daquela terra vermelha. Os dias seguintes foram uma sucessão de pequenas batalhas vencidas. Com a ajuda de Mateus, Elvira conseguiu revogar a procuração que assinara. A ação foi rápida. Um procedimento padrão facilitado pela denúncia de abandono que Mateus, com o consentimento relutante de Elvira, formalizou não como uma queixa-crime, mas como um registro de vulnerabilidade social junto aos órgãos competentes. Isso deu a eles a base legal para agir. Uma consulta ao cartório de registro de imóveis de Piracicaba confirmou seus piores medos. Usando a procuração, Ricardo havia iniciado o processo de transferência da propriedade para uma empresa recém-aberta em seu nome e no de Sofia. O plano era claro: limpar a origem do imóvel, passando-o para uma pessoa jurídica, dificultando qualquer contestação futura, e no processo, despojando Elvira de seu único bem. Felizmente, a burocracia do sistema os salvara. O processo ainda não estava finalizado. A revogação da procuração chegou a tempo de congelar tudo. Mateus, então, deu o próximo passo. Ele não queria uma batalha judicial longa e desgastante, que seria brutal para uma senhora de quase 90 anos. Ele queria uma solução, uma mediação, com o poder de sua posição como assistente social e um tom que não admitia recusa. Ele contatou Ricardo e Sofia, convocando-os para uma reunião em seu modesto escritório na casa de Santa Zita. O dia da reunião chegou cinzento e úmido, o céu de Campinas parecendo refletir a tensão do encontro. Elvira vestia um vestido simples, emprestado pela irmã Cecília, mas sua postura era ereta. Ao seu lado, numa cadeira um pouco afastada, estava Lúcia. A jovem insistira em vir. A senhora não vai enfrentar isso sozinha, dissera ela, sua lealdade uma âncora para Elvira naquele mar de incertezas. A amizade entre as duas florescera, forjada no fogo da crise. Lúcia visitava Elvira todos os dias após o trabalho, trazendo-lhe um pão de queijo, uma revista, ou simplesmente sua companhia. Sofia e Ricardo chegaram pontualmente. Entraram na pequena sala e a atmosfera imediatamente se tornou rarefeita. Sofia, ao ver a avó sentada ali, não como uma vítima frágil, mas como uma figura de autoridade silenciosa, empalideceu. Ela não conseguia encontrar os olhos de Elvira. Ricardo, por outro lado, adotou uma máscara de arrogância defensiva. Vestia um terno bem cortado que parecia deslocado naquele ambiente simples, os braços cruzados sobre o peito. — O que significa isso, Mateus? Ele começou, dirigindo-se ao assistente social. Recebemos uma intimação como se fôssemos criminosos. Mateus permaneceu calmo. Por favor, sentem-se. Isso não é um tribunal. É uma conversa. Ele gesticulou para as duas cadeiras vazias em frente à sua mesa. Eles se sentaram, a distância entre eles e Elvira parecendo um abismo. Por um longo minuto, o único som na sala foi o tic-tac de um relógio de parede. Foi Elvira quem quebrou o silêncio. Sua voz, embora frágil, carregava um peso inegável. Eu só quero saber uma coisa, Sofia, disse ela, olhando diretamente para a neta pela primeira vez. Você encontrou os papéis antigos no escritório do seu avô, não foi? A pergunta, direta e sem acusação, desarmou Sofia. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ela assentiu, incapaz de falar. Você leu sobre a família Oliveira? Continuou Elvira, a voz firme. Sofia fungou, um som patético. Eu li, vovó. Li as cartas. Vi os recibos. Eu não podia acreditar. O vovô Antônio, que todo mundo sempre tratou como um santo, um herói, ele fez o que fez, completou Elvira, sem amargura. E eu vivi com isso a minha vida toda. Eu errei em não contar a ninguém. Meu erro foi o silêncio. Mas o seu erro, minha neta, o seu erro foi a covardia. Ricardo interveio, a voz ríspida. Covardia? Estávamos protegendo o patrimônio da família. Você tem ideia do que aconteceria se algum descendente dessa gente aparecesse? Perderíamos tudo.
a casa, a terra, o nome da família. Fizemos o que era necessário. O que era necessário. A voz de Elvira se elevou, pela primeira vez com uma centelha de fogo. Deixar uma mulher de 89 anos numa rodoviária como se fosse um saco de lixo? Isso era necessário, Ricardo? Roubar a casa que é minha por direito? Mentir? Enganar? Ela se virou para Sofia. O olhar agora uma mistura de dor e decepção. Eu te criei, menina. Eu te ensinei o que é certo e errado. Onde foi que eu errei tanto com você? Aquele golpe foi certeiro. Sofia desabou em soluços, o corpo tremendo. Me perdoa, vovó. Me perdoa. Eu fiquei com tanto medo. Ricardo disse que era o único jeito. Que a senhora já estava velha, que não ia entender. Que a gente ia te colocar num asilo bom depois. Eu não queria. As desculpas se atropelavam. Incoerentes. Nascidas do pânico e da culpa. Mateus deixou o momento assentar antes de falar. A questão aqui não é apenas moral. É legal, disse ele, em tom pragmático. A tentativa de transferência da propriedade foi interrompida. Dona Elvira continua sendo a proprietária legal. Agora, precisamos decidir como proceder. Elvira olhou para a neta, uma figura desfeita pelo choro. Depois olhou para Ricardo, cujo rosto era uma máscara de raiva contida. Naquele momento, ela sentiu uma clareza imensa. A casa, a terra, já não significavam o que antes significavam. Estavam manchadas, não apenas pelo pecado original de Antônio, mas agora pela traição de sua própria neta. Voltar para lá seria viver com fantasmas em dobro. Eu não quero a casa, disse Elvira. E a declaração surpreendeu a todos na sala, inclusive a Lúcia. Eu não quero voltar para aquele lugar. Ela se virou para Mateus. Existe uma solução justa, meu filho. Uma que não envolva cadeia nem vingança, mas que limpe essa história. Mateus, que já havia pensado em um plano, assentiu. Existe. Podemos fazer um acordo extrajudicial. A propriedade será vendida. Do valor total, uma parte será usada para constituir um fundo e tentar localizar e compensar os descendentes da família Oliveira, se for possível. Outra parte será sua, Dona Elvira, para garantir seu sustento e moradia digna pelo resto de sua vida, em um lugar de sua escolha. O restante, ele olhou para Sofia e Ricardo. Ficará com vocês. É a herança de Sofia, afinal. Mas uma herança limpa, com as dívidas do passado devidamente pagas. Ricardo ia protestar, ultrajado pela ideia de dar dinheiro a estranhos. Mas um olhar de Sofia, um misto de súplica e exaustão, o calou. Para Sofia, a proposta de Mateus não era uma perda financeira, mas uma chance de absolvição. Elvira ponderou. Vender o sítio, o lugar onde viveu por mais de 60 anos, era como arrancar uma parte de si mesma, mas era uma parte doente, necrosada. Para sobreviver, às vezes é preciso amputar. Eu aceito, disse ela por fim. Sua voz era a de uma juíza proferindo uma sentença que era, ao mesmo tempo, um castigo e uma libertação. A reunião terminou sem mais discussões. Sofia tentou se aproximar da avó, mas Elvira apenas levantou a mão, um gesto sutil de pare. Ainda não, minha filha. O perdão precisa de tempo. E de verdade. Quando Sofia e Ricardo saíram, a tensão na sala se dissipou como fumaça. Lúcia se aproximou e colocou a mão no ombro de Elvira. A senhora foi incrível. Elvira deu um suspiro longo e profundo, como se soltasse o ar que prendera por 50 anos. Eu não fui incrível, minha filha. Eu só cansei de ter medo da verdade. Naquela pequena sala, a verdade não fora apenas dita. Ela havia sido usada como uma ferramenta para redesenhar o futuro, para transformar uma história de traição em um novo começo. Os meses que se seguiram foram de uma transição lenta e deliberada. O acordo foi formalizado por advogados, um processo burocrático que se desenrolou à distância, mediado por Mateus. Elvira nunca mais viu Sofia ou Ricardo pessoalmente. Houve algumas tentativas de telefonemas por parte da neta, mas Elvira, com uma serenidade recém-descoberta, pedia para que irmã Cecília dissesse que ela não podia atender. Não era rancor, mas uma necessidade de espaço, de cura. O perdão, como ela mesma dissera, precisava de tempo, e ela decidiu que o seu tempo seria dedicado a si mesma. O sítio em Piracicaba foi vendido mais rápido do que esperavam. Um investidor comprou a propriedade para um empreendimento agrícola. A parte mais desafiadora do acordo, encontrar os descendentes dos Oliveira,
Foi assumida por uma firma especializada contratada com os fundos da venda. Era uma busca incerta, uma agulha no palheiro do tempo. Mas o simples ato de iniciar a busca já era, em si, uma forma de reparação. Com sua parte do dinheiro, Elvira não quis luxo. Queria paz. Com a ajuda de Lúcia e Mateus, ela encontrou o lugar perfeito. Uma pequena e bem cuidada casa de repouso chamada Recanto das Flores, na pacata cidade de Valinhos, não muito longe de Campinas. Não era um asilo lúgubre, mas uma comunidade de idosos com jardins bem cuidados, atividades em grupo e quartos individuais que davam para um pátio ensolarado. O quarto de Elvira era simples, mas ela o preencheu com sua essência. Comprou uma poltrona confortável, uma pequena estante para os poucos livros que queria ler e uma colcha de fuxico colorida que lembrava as que ela mesma fazia. Na parede, não havia fotos de família. Havia uma pequena aquarela de girassóis que Lúcia lhe dera de presente. Sua rotina tornou-se um ritual de pequenas alegrias. As manhãs eram para cuidar dos vasos de violetas na sua janela. As tardes, para conversar com as outras residentes no jardim, trocando histórias de vida que não envolviam segredos ou traições, apenas as crônicas doces e amargas de vidas longas. Fez amizade com uma senhora chamada Dalva, que a ensinou a jogar buraco, e com um senhor viúvo, o Senhor Gentil, que lia poemas de Drummond em voz alta para quem quisesse ouvir. Lúcia continuou sendo uma presença constante. Pelo menos 2 vezes por semana, ela aparecia no fim da tarde, trazendo notícias do mundo exterior, um bolo de fubá, ou simplesmente sentando-se com Elvira em silêncio, observando o pôr do sol tingir o céu de laranja e rosa. Elas se tornaram uma família improvável, uma avó e uma neta escolhidas pelo coração, não pelo sangue. A senhora parece mais jovem, sabia, dona Elvira? Disse Lúcia numa dessas tardes, enquanto tomavam chá de cidreira no pátio. Elvira sorriu, um sorriso genuíno que iluminava todas as suas rugas. É porque eu deixei de carregar peso, minha filha. O peso do segredo, o peso daquela casa, o peso de um passado que não era só meu. Ela não era mais a mulher abandonada na rodoviária. Aquela imagem, embora para sempre gravada em sua memória, já não a definia. Ela não era uma vítima. Ela era uma sobrevivente, uma reconstrutora. Descobriu que a resiliência não estava em aguentar o fardo, mas em ter a coragem de soltá-lo. Certa manhã, alguns meses depois de sua mudança, uma carta chegou para ela. Era de Mateus. Dentro, um breve relatório informando que os netos do senhor e da senhora Oliveira haviam sido localizados em Minas Gerais. Eram pessoas simples, que não faziam ideia da história por trás da terra que seus avós haviam perdido. A compensação financeira não os tornaria ricos, mas mudaria suas vidas, permitindo que o filho de um deles fosse para a faculdade. A carta terminava com uma nota pessoal de Mateus. A justiça às vezes demora, dona Elvira, mas ela chega. A senhora fez a coisa certa. Elvira dobrou a carta e a guardou na gaveta. Um ciclo se fechara. A dívida finalmente estava paga. Ela não sentiu euforia, mas uma paz profunda e serena, como a calma de um lago após a tempestade. Naquela tarde, sentada em sua poltrona perto da janela, observando o sol banhar as flores do jardim, Elvira sentiu uma onda de gratidão. Gratidão pelo café de uma estranha, pela paciência de um assistente social, pela lealdade de uma nova amiga. Gratidão até mesmo pela dor, pois fora através dela que encontrara a força para se libertar. Ela não sabia quanto tempo de vida ainda lhe restava, mas pela primeira vez em muito, muito tempo, não tinha medo do futuro nem era assombrada pelo passado. Ela estava simplesmente ali, no presente, banhada pelo sol quente da tarde, respirando o ar perfumado pelas flores. Estava em casa. Não uma casa de tijolos e terra manchada, mas uma casa construída de paz, dignidade e da inabalável verdade de que nunca é tarde demais para recomeçar. E assim como Elvira encontrou seu novo começo, esperamos que esta história tenha tocado você de alguma forma. Narrativas como esta nos lembram da força que reside em cada um de nós. Se você se conectou com esta jornada e quer continuar explorando outras histórias que revelam as complexidades da alma humana, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar seus pensamentos nos comentários. Sua participação nos ajuda a continuar trazendo contos que importam. Até a próxima história.